Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que privilégio é ter você aqui nessa nossa série, ouvindo a voz de Deus com o tema A Verdade sobre a Morte. Vitor, como faço para ouvir a voz de Deus? Eu queria tanto ouvir a voz dele. Amigos, há várias maneiras de nós ouvirmos a voz de Deus. Deus fala conosco através da natureza. Deus fala conosco através das pessoas. Deus fala conosco através de sonhos. Mas a maneira mais eficiente e segura de saber a voz de Deus, ter certeza que a voz dele é por meio do estudo da Bíblia Sagrada. A Bíblia é o meio mais eficaz e eficiente de saber qual é a vontade de Deus. As pessoas podem dizer o que quiserem, mas se não estiver fundamentada nas Escrituras Sagradas, não é palavra de Deus. Porque palavra de Deus tem que estar revelada nas Escrituras. Se alguém te disser alguma coisa que é contrário ao que está nas Escrituras, não é palavra de Deus. Precisa estar em harmonia, pois Deus ele não diz duas coisas diferentes e opostas. Não pode ser verdade, por exemplo, que quando a pessoa morre, ela vai para o céu imediatamente. Isso é verdade. Ao mesmo tempo em que a pessoa, quando morre, não, ela não vai para o céu. Ela vai reencarnar. Isso é verdade também. Não, a Bíblia não pode fazer isso, de maneira alguma. Duas interpretações que se chocam. A Bíblia ela é unânime e ela tem uma integralidade, ok? Ela se harmoniza em suas palavras. Muito bem, seja bem-vindo. Estamos caminhando nesta série sobre a morte. Um tema muito importante, mas olha, muito, mas muito mal interpretado pelo vasto mundo cristão, infelizmente, porque erram em não estudar corretamente as Escrituras. Pegam textos isolados, fora de contextos, e ficam somente nesse textos e não consideram toda a Bíblia, e assim eles erram a interpretação. A forma correta de se estudar a Bíblia é considerando toda a Bíblia. O que a Bíblia inteira diz sobre a morte? E não o que uma parábola diz sobre a morte. Não o que um verso isolado diz sobre a morte. Mas o que os autores bíblicos dizem sobre a morte. O que Moisés diz sobre a morte. O que Davi diz sobre a morte. O que Salomão diz sobre a morte. O que Isaías diz sobre a morte. O que Jesus diz sobre a morte. O que Pedro diz sobre a morte, o que Paulo diz sobre a morte, entende? Precisamos passear por toda a Bíblia e então, ao fazer isso, teremos segurança de afirmar: a Bíblia diz isso. Hoje é a nossa sétima pergunta, e muito interessante essa pergunta. Qual era a condição para Adão e Eva permanecerem vivos no jardim do Éden? Deus acabou de criar o casal, Adão e Eva. Formou eles, colocou duas árvores do jardim extremamente importantes e decisivas. A primeira árvore que ele coloca é a árvore da vida. Imagine que seja essa árvore aqui, a árvore da vida, onde dava frutos extraordinários, belos, gostosos. Essa árvore era para dar vida ao casal. A outra árvore que Deus criou é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore do conhecimento do bem e do mal, ela foi colocada por Deus, plantada por Deus como um teste de lealdade ao casal. Deus queria que Adão e Eva vivessem para sempre. A morte é um intruso do nosso planeta. Amigos, não foi Deus quem trouxe a morte. Deus não tem nada a ver com isso. Você vai perceber ao ler o livro de Gênesis, especialmente o capítulo 3, que Adão e Eva desobedecem a Deus. Deus diz que eles poderiam comer de todas as árvores, inclusive a árvore da vida, mas que uma árvore eles não podiam tocar e nem comer. Não porque o fruto era ruim ou Deus é mau. Pelo contrário, como Deus é mau, se ele criou todas as árvores para eles comerem livremente, apenas uma naquele vasto pomar eles não podiam comer. Não por causa do fruto, mas Deus queria testar a lealdade do casal. Se realmente eles seriam obedientes a Deus, se realmente eles permaneceriam fiéis a Deus. Deus queria saber também por eles mesmos saberem, para eles mesmos verem se realmente o que está dentro deles é real, é genuíno com relação a Deus. Então Deus queria provar ou mostrar para eles se realmente eles amavam a Deus. Amigos, Deus sabe de todas as coisas, é verdade. Mais para frente, a gente vai estudar um pouquinho sobre a origem do mal.
Aonde originou-se o pecado? De onde veio o pecado? Por que, que o mundo é tão violento? Se Deus é amor, por que tanto mal, tanta tristeza? Nós vamos estudar sobre isso, tá bom? Há um outro tema sobre a origem do mal. Hoje é sobre a morte. E Adão e Eva, então, eles desobedecem a Deus e comem do fruto que Deus havia proibido. Mas perceba uma coisa. A Bíblia diz em Gênesis, lá no capítulo 2, eu vou ler para você, Gênesis 2, o verso de número 16, 17, diz assim, ó. E o Senhor Deus lhes deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Presta atenção. Porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Certamente morrerás. Então Adão e Eva, eles não foram criados imortais. É um erro acreditar que Adão e Eva eram imortais. Eles tinham uma alma imortal dentro deles, que se eles morressem, eles continuariam vivos. Senão não faz sentido Deus dizer, se vocês pecarem, certamente morrerão. E detalhe, muitos erram aqui também. Adão e Eva, eles morreram, mas não morreram somente espiritualmente. É verdade, o pecado faz separação entre nós e Deus, uma morte espiritual de fato. Mas o pecado também trouxe a morte física, por isso que nós perdemos nossos entes queridos. A morte física passou para todos os homens. Inclusive, a gente vai ver esse texto na próxima pergunta. A morte passou para todos os homens. A morte tornou-se um visitante comum no nosso mundo por causa do pecado. Passou para todas as pessoas o pecado, a morte. Então, amigos, Adão e Eva não foi criado imortal. Não tinha uma alma imortal dentro deles. Não, porque não faz sentido. Deus falar, se vocês pecarem, certamente morrerão. E, amigos, Adão e Eva não está entre nós até os dias de hoje. Adão e Eva morreu espiritualmente e Adão e Eva morreu fisicamente. Portanto, a desobediência trouxe a morte física e a morte espiritual também. Tudo bem? Então, Adão e Eva, a condição para Adão e Eva permanecerem vivos no jardim do Éden e não morrerem era de obediência a Deus. Se eles permanecessem obedientes a Deus, eles teriam a vida eterna. Se eles pecassem e desobedecessem a Deus, eles teriam a consequência da morte física, bem como da morte espiritual também. E um outro detalhe interessante: se Adão e Eva já foram criados imortais, para que a árvore da vida? Porque essa árvore era para dar vida para eles. Para que uma árvore da vida se já são imortais? Outro detalhe interessante: quando Adão e Eva pecaram, os dois pecaram, eles foram expulsos do jardim. E a Bíblia diz, interessante, eu vou ler para você, que aí fica mais interessante. Olha só, lá em Gênesis, no capítulo de número Gênesis capítulo de número, deixa eu ver aqui, 3. Gênesis 3, verso 24, diz assim, ó: expulso o homem do jardim, colocou querubins ao oriente do jardim e o refugiu de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Pergunta: por que Deus queria guardar o caminho da árvore da vida desse casal que havia pecado? Por que que Deus guardou o acesso deles à árvore da vida depois do pecado? Pensa nisso. Para que eles não pudessem viver pecando eternamente, pois o fruto dava para eles vida. O fruto dava vida para eles. Deus falou assim: vou fechar o acesso a essa árvore que dá vida, que dá saúde para eles, para que eles não vivam pecando eternamente. Então, isso mostra para nós que eles não eram imortais. Eles não tinham o dom da imortalidade. Eles eram mortais. O dom da imortalidade pertence a Deus. E um dia, nós vamos receber esse dom da imortalidade. Você sabia disso? Olha o que diz 1 Coríntios 15. Nós não somos imortais. É um dom de Deus. E nós vamos receber o dom da imortalidade na volta de Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 53. Porque é necessário que esse corpo corrupto se revista da incorruptibilidade e que esse corpo mortal se revestirá da imortalidade. Quando? Na volta de Jesus. Tudo bem? Ficou claro?
Se não ficou, assiste os vídeos anteriores, vou deixar meu telefone na descrição, entre em contato comigo e vamos conversar um pouco. Ninguém aqui é o dono da verdade, mas nós vamos juntos aprender mais sobre esse tema. Se você não concorda com nada do que eu falei, sem problema algum, mas discorde com classe. Como assim? Discorde com a Bíblia. Mostre os textos da Bíblia que você não concorde, tenha calma e paciência. Vou chegar talvez nesses textos que você está pensando na sua mente aí, vamos chegar lá. Mas que o Senhor te abençoe e te dê um bom dia.